Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito do segundo presidente que a gente teve na República Democrática ou na Nova República e o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto, que é o Fernando Collor de Mello, esse sujeito aqui, tá? Que foi o nosso presidente, o que aconteceu durante o governo dele. Então vamos lá. Só lembrando que, né, no final do governo Sarney, o primeiro presidente que a gente tem, de 85 a 1989, né, a gente teve as primeiras eleições diretas depois da ditadura. E a gente tem três candidatos que despontam entre os quase 30 candidatos que a gente teve no Brasil durante esse período. O primeiro é o presidente Bonitão, né, o eleito pela mídia, pela Globo, pela Veja, como o próximo presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, o Bonitão, o cara moderno, caçador de marajás, casado com a socialite. Do outro lado, a gente tinha o Lula, ex-metalúrgico, fundador do PT, um discurso mais radical, as pessoas morriam de medo que ele assumisse o poder aqui no Brasil. E a gente tem um outro candidato, né, o Silvio Santos, apresentador de televisão, que iria tentar concorrer, mas acabaram cancelando a candidatura dele, ele acabou não concorrendo, né, porque ele tinha grandes chances de ganhar se ele tivesse disputado essa eleição. E quem vai se tornar o primeiro presidente civil eleito através do voto direto depois da ditadura militar vai ser o Fernando Collor de Mello. E o governo do Collor, ele é marcado por algumas características, né? Uma das características é que o governo dele começa com uma política meio neoliberal, né? O que é o neoliberalismo? É a não intervenção do Estado na economia. Então, durante a ditadura militar, a gente tinha uma série de intervenções, indústrias estatais, empresas estatais, serviços que eram controlados pelo governo. Então, durante o governo Collor, a gente começa um processo de neoliberalismo, começa um processo de abertura econômica, começam algumas privatizações e algumas concessões. Então, essa política do neoliberalismo ela é um primeiro passo que você tem na política econômica do governo Collor, né? E uma das coisas que eu lembro desse período é que o Fernando Collor vai permitir importações. A gente não podia ter produtos importados, trazer produtos de fora, era sempre contrabando vindo do Paraguai. Mas durante o governo Collor a gente vai começar a ter importações de alguns produtos de novo, faz parte um pouco dessa política neoliberal. O problema é que o Brasil continuava com uma baita de uma crise econômica, né? A hiperinflação, que era o problema que você já tinha no governo Sarney, ele continuava durante o governo Collor. E para tentar conter essa hiperinflação, o governo Collor vai adotar um plano econômico chamado de Plano Collor. E uma das coisas que o Collor fez nesse plano, né, na verdade foi a ministra da Economia dele, Zélia Cardoso de Mello, uma das coisas que ela fez foi confiscar a poupança de todo mundo. Ou seja, se você tinha dinheiro guardado na poupança, você estava economizando para comprar um carro, para pagar uma festa, para pagar uma viagem, de repente o governo vai tomar essa poupança, né, não vai deixar você sacar esse dinheiro e eles vão usar esse dinheiro para pagar as contas deles, para pagar as obras deles, para pagar a folha de salário deles. E o governo iria devolver para você esse dinheiro da poupança um dia, né? E tem gente que está recebendo isso literalmente até os dias de hoje, tá? Então, o governo Collor confiscou o dinheiro que as pessoas guardavam na sua poupança. E isso foi um baque para a população. E a população que apoiava o Collor vai começar a deixar de apoiar, ele vai começar a perder popularidade e apoio político também durante o governo dele. Junto com isso, a gente começa a ter denúncias de corrupção, né? Então, por exemplo, né, a revista Veja vai começar a fazer capa atrás de capa, falando que o Collor estava desviando dinheiro, que eles estavam reformando a casa da Dinda, que era a residência do Fernando Collor de Mello. Ele não morou no Palácio da Alvorada, ele continuou morando na casa da Dinda, mas começaram a acusar ele de desviar dinheiro, né, para ele poder reformar a casa dele, né? Falaram que esse carro que aparece lá em cima, esse Fiat Elba, né, tinha sido comprado com dinheiro desviado, né? E a revista Veja, principalmente a revista Veja, começou a fazer reportagem atrás de reportagem. Eles conseguiram fazer uma entrevista com o irmão do Fernando Collor de Mello, onde é que o irmão dele falava mal pra caramba dele, denunciava uma série de coisas. O tesoureiro da campanha dele, chamado de PC Farias, também fez algumas denúncias e assim a gente teve altas denúncias de corrupção
contra o presidente Fernando Collor de Mello. E essas denúncias de corrupção, junto com a crise econômica, com o confisco das poupanças, deixaram as pessoas muito bravas. E a mídia em geral, né, e nesse caso, principalmente a revista Veja, junto com a Rede Globo de televisão, vão começar a massacrar o Fernando Collor de Mello. E a população começa a ir para as ruas fazendo isso que está aqui do lado, né? Então a população foi de preto vestido para as ruas, eles pintavam o rosto de verde e amarelo, por isso que esse movimento ficou conhecido como o movimento das caras pintadas. E o que esse movimento queria era o impeachment do presidente, ou seja, que o Fernando Collor de Mello ele fosse tirado do poder, que ele sofresse o processo de impeachment. Ele vai perder apoio político, os partidos vão abandonar ele, os deputados vão abandonar ele, e vai ser aberto um processo de impeachment contra ele. Ele, sabendo que iria perder o mandato, ele até tenta renunciar um dia antes do julgamento dele, do processo de impeachment. Não vão aceitar o impeachment dele, o pedido de renúncia dele, e vai acabar acontecendo que o Fernando Collor de Mello ele sofreu esse processo de impeachment. Então, como é que a gente pode resumir isso? O primeiro presidente civil eleito por voto direto depois da ditadura militar acabou sendo afastado do poder por causa de um processo de corrupção e esse processo de impeachment que aconteceu, né? E ele ficou, durante 8 anos, ele ficou inelegível, né? Não que alguém votaria, né, num político como esse, né, que foi afastado por corrupção. É mentira, hoje ele é senador pelo estado de Alagoas, né? A Lava Jato confiscou um monte de carros dele, já não são mais Fiat Elba, agora é Ferrari, é Porsche, né, que foi confiscado, dizendo que ele usou dinheiro desviado para comprar esses carros. Né, ele tem um monte de processos abertos contra ele, mas ele continua sendo senador da República aqui do Brasil. Tá? Então, com o processo de impeachment que ele sofreu, quem vai assumir o poder é o seu vice-presidente chamado de Itamar Franco. Mais sobre o Itamar Franco eu falo para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!